Podcast do Antero, Mato Grosso e o Brasil, analisados por quem você confia. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. Nós estamos voltando hoje com o podcast do Antero e voltando em grande estilo, porque eu recebo para o podcast de hoje dois convidados extraordinários. Um é o escritor Maurício Melo Menezes. Maurício Melo Menezes, ele me presenteou com o livro Rondon, o Marechal da Paz, né? E é sobre este livro que nós vamos conversar hoje. E o outro é o jornalista Cacá de Souza, com quem trabalhei muito tempo na imprensa de Mato Grosso, no Grupo Gazeta de Comunicação, e em algumas campanhas eleitorais. Mas é um prazer enorme recebê-lo, Maurício Menezes, e como que foi a ideia, o que motivou a escrever o livro sobre Rondon, que eu considero o maior herói de Mato Grosso e um dos maiores, se não for o maior herói brasileiro. Antero, um bom dia e muito obrigado por estar nos recebendo aqui ao lado do Fera, Cacá. A minha motivação, morei 37 anos aqui na terra de Rondon e me apaixonei pelas histórias de Rondon que eram contadas em casa pelo meu sogro Rames Bucaer, que um ano depois da morte de Rondon, ele com Rubens Mendonça fundou a Associação dos Amigos de Rondon e permanece até os dias de hoje. E aí eu me interessei de ver tantas aquelas coisas interessantes e comecei a estudar. Primeiro eu montei uma coleção de selos postais contando a história de Rondon. Essa coleção acabou sendo premiada no Brasil, em vários países. E aí em 2015, quando dos 150 anos do nascimento de Rondon, nós fizemos um baita evento em São Paulo. Na época eu presidia a Universidade Mackenzie, levei o Cacá para lá e após aquele sucesso, o pessoal ficar encantado com Rondon, e pouca gente sabia quem era Rondon, com os detalhes de Rondon. Cacá passou 10 dias dando aula lá para desde Fundamental 1, 2, ensino médio, graduação e pós-graduação. E aí foi tudo incentivo, Maurício, você tem que transformar num livro. Então de 2015 a 2022, eu trabalhei forte no livro, corrigindo linha do tempo, porque muitas vezes em um livro falava uma coisa, e fui pesquisar. E em 2022, então, lançamos esse livro, que para sucesso do Rondon, ele foi o terceiro livro mais vendido do ano passado. Lógico que eu fiz 8 lançamentos em vários lugares do país, teve muita aceitação, a própria editora Rondon incentivou a venda em preço de menos da metade, que é o preço que vende nas livrarias, para incentivar. E aí começou a história. E essa história foi aumentando e do livro transformou um projeto escola que entrou como segundo item. E o que é o projeto escola? É incentivando as escolas a fazer concurso literário, concurso de redação, que é um grave problema que nós temos no Brasil. Nós temos um dos piores índices PISA do mundo e deu certo. Então a escola faz o concurso de redação, depois ela premia os melhores alunos. E a maioria das escolas menores eu doei o livro e dou a palestra contando sobre vida, obra e valores do Rondon. Eu não cobro nada, tudo eu faço isso pro bono, porque eu faço isso como um brasileiro que quer passar valores para a nossa geração, além do conhecimento para saber quem foi o Rondon. Então, sem dúvida nenhuma, quando você disse que o Rondon é um dos maiores heróis do Brasil, eu te digo que pessoas que andaram com ele, igual Darcy Ribeiro, que foi uma pessoa conhecida, foi ministro da Educação, ele disse que, sem sombra de dúvidas, Rondon é o maior herói brasileiro pelo somatório de realizações. E hoje ele faz parte do panteão dos heróis da pátria.
jornalista Cacá de Souza, ele tem 2 filmes publicados sobre... Tá certo falar filmes publicados? Sim. Tá certo. Sobre o Rondon. Exatamente. E o que te inspirou também a fazer esses filmes sobre o Rondon? Pois, Como você descobriu o Rondon? bom, Antero, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui, muito feliz de te ver bem. Um abraço a você e a todos a audiência aqui do podcast. Na verdade, eu descobri o Marechal Rondon em 1990, você lembra disso? Eu fui convidado para implantar o departamento de jornalismo da TV Rondon, em Rondonópolis. E na época eu tive a ideia de fazer o primeiro jornal de televisão da cidade, fazendo um documentário sobre a história da cidade de Rondonópolis. E nessa pesquisa sobre a história da cidade de Rondonópolis, eu tropecei na figura do Rondon. Até por uma questão óbvia, né? Rondonópolis, Rondon. Apesar dele não querer que a cidade se chamasse Rondonópolis, né? Rondon queria que aquela cidade se chamasse Bororéia, por ser ali um território muito próximo das aldeias dos índios bororos. E eu fiquei impressionado com aquilo, porque a cidade, como várias outras aqui no estado de Mato Grosso, surgiram por causa da construção da estação telegráfica. Ele construiu ali a estação telegráfica da Vila Maria do Rio Vermelho, e no entorno da estação começou a surgir a cidade de Rondonópolis. E eu acabei me aprofundando na pesquisa, no estudo a respeito desse personagem, e descobri um personagem maravilhoso, que ao longo do tempo me rendeu várias reportagens e os 2 documentários, que são considerados longa duração, porque eles têm mais de 35 minutos, que é o Roosevelt Rondon, a Expedição, que conta a história da expedição que o Marechal Rondon fez aqui no Brasil com o ex-presidente americano Theodore Roosevelt, e o Rondon e a Cartografia, que mostra exatamente mais uma faceta do Rondon, que é pouco conhecido, e o pouco que é conhecido é apenas e tão somente pela construção das linhas telegráficas e com relação ao trabalho aos povos indígenas, mas o Rondon deu uma grande contribuição à produção do conhecimento científico no Brasil e principalmente à cartografia brasileira em todo o século XX. Eu costumo dizer sempre que Rondon é o grande nome da história brasileira no século XX. Maurício Menezes, como fazer com que o Rondon seja mais conhecido em Mato Grosso? Porque, sinceramente, se a gente entrar em qualquer sala de aula, a gente vai verificar, em qualquer curso, no ensino fundamental, no ensino médio e até no curso superior, que o Rondon é pouquíssimo conhecido, que a sua obra é pouquíssimo conhecida. Primeiro, eu acredito que a Secretaria Estadual de Educação deveria colocar na grade de história Rondon. Ela deveria colocar, deveria promover, porque ela cuida de todo o ensino fundamental 1 e 2 do estado. Por exemplo, a questão de prova do Enem, a redação do ano passado foi sobre os povos indígenas. E ali, quem participou do concurso de redação sobre Rondon nas escolas, eles se saíram bem porque estudaram. O problema é que não estuda hoje. Então, primeiro item, eu entendo que a secretaria deveria promover porque é o maior mato-grossense de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Nós teríamos que ter vários programas igual esse para que nós pudéssemos debater todos os detalhes. É uma riqueza de detalhes. Tamanho era o conhecimento de Rondon, e ele pode ser um incentivo para todos os mato-grossenses, porque ele era um menino que tinha tudo para dar errado. O pai, 5 meses antes dele nascer, o pai escreveu uma carta para o tio dele aqui em Cuiabá. Ele falou: mano, eu não sei se eu vou ver meu filho nascer, mas eu queria que você fizesse um compromisso de vir buscá-lo quando ele tivesse 7 anos, para que ele não fosse mais um menino ignorante, igual são os meninos do Pantanal, e eu sou um deles, o pai dele dizendo, e para que ele pudesse ajudar a família a ir ao Brasil. Essa carta ficou na mão do tio dele até os 7 anos. O tio vem, e o pai morreu 5 em seguida, teve uma febre de tifo, morreu.
A mãe morreu com 2 anos e meio depois que o Rondon nasceu, então era teoricamente um O menino pai morre antes do Rondon. antes do nascer, 5 meses. A mãe com 2 anos e meio que o Rondon nasceu. O avô materno é que criou o Cândido Mariano, que era depois foi acrescentado o nome de Rondon, mas na frente, é uma outra história. E aí, aos 7 anos, ele traz, o sobrinho vai lá, mostra a carta para o avô, convence o avô e traz para Cuiabá. E aqui ele, então, estuda, vai até o normal, sempre o melhor aluno da turma. Era estudioso e trabalhava. Então, ele é uma inspiração. Daqui ele, então, vai para o Rio de Janeiro, chega ao Rio de Janeiro com os colegas dele de Cuiabá, achando que ele já poderia entrar em engenharia na Praia Vermelha, na Academia da Praia Vermelha, e fica sabendo que ele ainda teria que fazer mais 3 anos. Então ele matricula, não reconhece. Então ele matricula no primeiro ano e estuda as apostilas dos colegas, um baita autodidata, do segundo e terceiro ano. E é o melhor aluno daquele primeiro ano e no segundo e faz a prova, vamos dizer, uma madureza, né? Do segundo e terceiro ano. E pasme, passou nos 2. No ano seguinte ele estava na academia e foi o melhor aluno da turma dele. Então ele é um incentivo para mostrar que um mato-grossense que tinha tudo para dar errado, tornou o cara, participou, escreveu para a princesa Isabel apoiando a abolição, participou na proclamação da República, tornou professor na Academia da Praia Vermelha, ficou lá 1 ano, e em seguida ele é convocado para as linhas telegráficas. E nesse período que ele estudou, nos 5 anos que ele fez engenharia, ele estudou ciências físicas e naturais e matemática, e além de 4 idiomas. Então é uma inspiração. Então eu acredito, respondendo sua pergunta, que essa história precisa ser contada, não só em palestras, não no dia 5 de maio, que é o Dia das Comunicações do Brasil, que eu homenageei a ele, mas nós temos que mostrar porque isso incentiva os meninos. São valores que o Rondon passa também, de uma vida íntegra, de uma vida ética. Ele teve toda uma história e é uma pessoa que, vamos dizer, viveu com as mãos limpas. E, estrategicamente, o governo brasileiro precisava de integrar até Roraima. Então, passou por Cuiabá e nosso dinheiro que nós tínhamos o quê? Era as linhas telegráficas. Ali ele ia fazendo as linhas telegráficas, abrindo também as estradas, as picadas, porque nós não tínhamos integração nenhuma até Roraima. E nós tínhamos adquirido, em 1903, o estado do Acre. E havia uma preocupação, tanto isso que nós temos um forte lá em Rondônia, nas margens do rio Guaporé, Príncipe da Beira, que foi feito no século XVII com medo de invasão dos europeus para tomar a Amazônia nossa. Então o que nós tínhamos de dinheiro era linhas telegráficas. Enquanto os americanos já iam abrindo a marcha para o oeste deles, para o sul, com estradas de ferro, o dinheiro que nós tínhamos era abrir via linhas telegráficas. Então, eu vejo que nós precisaríamos de implantar nas escolas, precisaríamos de ter o nosso museu lá de Mimoso ativado. Aqui em Cuiabá, nós temos um outro, para que esses alunos pudessem saber, não cultuar um herói. Só você defende que tenha. Eu defendo que tenha. Não temos. Nós não temos. A gente que costuma visitar os Estados Unidos, lá tem museu para tudo, para ex-presidente. Inclusive, o Rondon, você vai no Museu de História Natural de Nova York, é uma infinidade de metros quadrados, contando essa expedição que o Cacá falou. Roosevelt Rondon era o presidente norte-americano, foi presidente de 1901 a 1909, que veio aqui no final de 1913, ficou 6 meses aqui e Rondon falou, olha, não será passeio, porque queriam fazer, ele tinha um padre que era amigo dele, queria fazer um safari aqui, e ele convenceu o presidente norte-americano
de fazer essa expedição. O filho do presidente ajudou Rondon a mapear aquela região. Foram 114 pontos que até o filho dele ficar doente depois com malária. O presidente norte-americano pegou uma infecção na perna, ele pediu para ficar, despediu do seu filho e da sua equipe e pediu para morrer. E aí mandou chamar Rondon. E ele era um cara de 1,90 m, Rondon 1,65 m. Rondon falou, não senhor, a partir de agora nós é que vamos cuidar do senhor. E aí eu até contei numa palestra para alunos de medicina, eu falo, vocês imaginam que deu de raizada e de chá. 30 dias depois estava o homem inteiro. E ele, numa das frases que Roosevelt diz, ele fala que via duas maravilhas na América. Ao norte, o Canal do Panamá, e ao sul, Rondon. São frases maravilhosas que foram deixadas sobre Rondon. Cacá, você morou um tempo nos Estados Unidos. Sim, 4 anos. Né? E assim, os Estados Unidos têm um acervo sobre o Rondon melhor do que o acervo brasileiro. Bem maior. E eu gostaria de saber o seguinte, é possível trazer esse acervo para cá? O que precisa para conseguir copiar esse acervo? Bom, primeiro nós temos aqui um espaço físico capaz de receber esse acervo. Os americanos com certeza não vão se opor a isso. Eu e Maurício estamos tentando há muito tempo fazer com que o memorial aconteça de fato, né? Para que a partir daí a gente vá buscar parcerias com as instituições que detêm o acervo do Rondon, não só aqui no Brasil como lá fora, né? E nós deixarmos claro para as entidades internacionais que nós estamos trabalhando sério nesse sentido. Eu não vejo nenhuma dificuldade em abrir com eles um espaço para que esse acervo possa ser repatriado, ou pelo menos uma parte desse acervo possa ser repatriado. Uma outra coisa que eu quero colocar, que o Maurício colocou aqui, na história de como Rondon chegou na Academia Militar, tá? Só quero voltar um pouquinho aqui atrás para isso. Rondon chega à Academia Militar, que era a principal universidade do país, numa época em que não tinha nenhuma facilidade para isso. Não tinha cota, não tinha nada, nenhum mecanismo que pudesse facilitar a entrada de ninguém dentro daquela escola. E Rondon era negro. Rondon era filho de um caboclo pantaneiro e de uma índia terena. E naquele tempo você tinha que ser simplesmente muito bom naquilo que você faz para você chegar lá. Então, o Maurício fala, nós temos aqui na figura de Cândido Mariano da Silva, o nome Rondon, ele só incorpora o nome dele aos 27 anos de idade, depois que ele se forma na universidade para homenagear o tio, um exemplo de superação. E quando a gente começa a contar a história dele de quando ele era criança, ele fica órfão totalmente com 2 anos e meio, ele fala, esse outro nasceu em Mimoso, em 1865. Né? Quer dizer, esse menino não vai a lugar nenhum. E olha o que aconteceu com a figura do Cândido Mariano da Silva. O nome que esse personagem hoje representa não só para Mato Grosso, como para o país e para a comunidade científica internacional. Então, nós precisamos demonstrar seriedade junto a essas instituições internacionais, do que nós realmente estamos valorizando a figura histórica do Rondon, e aí sim nós vamos ter alguma chance de repatriar parte desse acervo para cá e fazermos com que esse espaço físico ganhe a mesma projeção, a mesma importância que as instituições têm lá fora. E não tem só nos Estados Unidos. Muitas sociedades geográficas europeias também detêm algum acervo sobre o Rondon, e o nome dele está entre os 4 maiores pesquisadores do mundo. Aqui tem uma associação de amigos do Rondon. Essa associação está funcionando? Onde que funciona? Quais são as atividades? O que se faz para divulgar Rondon? Essa resposta eu não sei. Não sei se o Cacá sabe se ele conseguiu estar ativa depois da morte do meu sogro, que presidiu até a morte dele, Que foi o Ramos Bucair. Então eu não tenho essa informação, Antero. Mas eu gostaria de deixar aqui, que eu sei que o tempo é curto, Rondon não deixou que a sua existência passasse silenciosa nos anais da história. Não se permitiu ser um mero espectador da vida. Rondon quebrou a inércia, superou obstáculos, pacificou, expandiu, ligou e amou o seu país, gravando assim seu nome com letras douradas na história da nação.
E eu gostaria também de deixar aqui registrado algumas frases tão importantes de pessoas que, igual nós citamos aqui bastante o presidente americano, que disse: Rondon, como homem, tem todas as virtudes de um sacerdote. É um puritano de uma perfeição inimaginável na época moderna, naquela época. E como profissional é tamanho cientista. Tão grande é seu conjunto de conhecimentos que poderia ser considerado como um sábio. E aí teve outra pergunta interessante. Do Teodoro. Isso, Teodoro. Aí Darcy Ribeiro vai numa exposição, vai num encontro indígena mundial. Em 1910, Rondon escreveu o Manual Indígena para o Brasil. E em 1911 funda o Serviço de Proteção ao Índio, né? E aí, O SPI. quando Darcy Ribeiro vai, é feita uma pergunta. Essa pergunta vale por um julgamento de atitude que alcança o pensamento pacifista brasileiro, que no período de Rondon, o Brasil não teve guerra. Formulado por Rondon: morrer se preciso formatar nunca. Era aquele cara que sabia lidar na adversidade, mas tinha uma forma de conduzir para não deixar morrer. Tanto isso que no Brasil, ele 3 vezes indicado para Prêmio Nobel da Paz. O livro tem como Rondon Marechal da Paz, porque ele é o único marechal brasileiro que não foi à guerra, que o marechal é o general que vinha da guerra. Aí o Congresso Brasileiro, por unanimidade, em 1955, unanimidade, tinha aquela época direita, esquerda, centrão, já tinha de tudo. Deu esse voto e levaram o Rondon lá e deram o título para ele de marechal. E eu gosto de citar também algumas outras pessoas, igual Manuel Bandeira, famoso Manuel Bandeira, que escreveu: a vida de Rondon é um conforto para todo brasileiro que ande descrente com a sua terra. Isso lá atrás. E Carlos Drummond de Andrade, que disse: Rondon trazia contigo o sentimento da terra, era um dos nossos, voltados à origem, e trazia nas mãos o fio que fala e foste estendendo até o maior segredo da mata. Um francês, que era o embaixador do Brasil na França, era um apaixonado, e a França deu a maior condecoração da França para Rondon. Ele diz: Rondon, esta alma forte que interna pelo sertão na sublime missão de assistir o selvagem, é uma das personalidades brasileiras que mais me impressionam. Rondon me dá a impressão de uma figura do Evangelho. Então, Rondon tinha todas essas facetas que essa saga nossa aqui, com o Cacá e com o seu apoio que você está dando hoje forte para nós precisamos de que essa nova geração brasileira, Mato Grosso, não fica falando só no agro. É lógico que o agro é importante e somos a favor do agro, mas nós temos nossos heróis. Não é só Rondon, nós temos uma infinidade de heróis. Assim, o livro vai ter uma solenidade do lançamento do livro. Como que esse livro vai ser divulgado aqui em Mato Grosso? Esse livro está sendo divulgado através do site rondommarechaldapaz.com.br. A Livraria Janina está comercializando também esse livro, Rondon, o Marechal da Paz. E nós vamos ter 2 eventos, estão para ser marcados, com a Secretaria Municipal de Várzea Grande, que vai fazer um grande evento, e lá vai ter a palestra, e também a Secretaria do Estado de Mato Grosso e outras escolas que estão nos procurando para que nós possamos incentivá-las a fazer o concurso literário sobre Rondon. E aí o aluno vai no Google e depois ele vai ganhar o livro, aquelas melhores redações, porque Rondon era uma pessoa que também amava a meritocracia. Então, é resultado disso. Então, nós vamos procurar, com esse apoio que a mídia cuiabana está dando hoje e amanhã, de bastante lugares que nós estaremos. São 7 entrevistas de hoje até amanhã. Já tivemos a primeira lá na Rádio Cultura contigo, de manhã cedo, e vamos ter até amanhã várias outras, e eu creio que com isso vai aguçar a nossa liderança governamental e também empresarial, para que possamos ter aqui o Memorial Rondon, ou museu,
para que os nossos alunos possam ir até conhecer e ver esse menino, que tinha tudo para dar errado e tornou o cara. Cacá de Souza, oriente o internauta do PNB Online como é que assiste os filmes do Cacá sobre o Rondon. Quais são os títulos do filme? Procura onde? No YouTube, na Netflix? Onde que está o filme? E assim, quais as características do Rondon que te influenciaram para que você fosse pesquisar e fazer o filme? Bom, os meus filmes estão disponibilizados no YouTube. Basta você procurar lá Roosevelt Rondon, a Expedição e Rondon e a Cartografia. E também estão disponíveis no canal de televisão da UFMT no YouTube, com os títulos Roosevelt Rondon, a Expedição e Rondon e a Cartografia. Os trabalhos estão disponíveis lá. Eu acho assim que a figura do Rondon, desde o nascimento, quer dizer, a superação que um cara desse viveu sem desistir, a determinação do Rondon e o amor e o carinho que ele tinha pelo seu país. Como eu falei hoje de manhã, se Rondon fosse um brasileiro desses como a gente conhece hoje, que estão no poder hoje, teria ficado bilionário, teria deixado a família dele mais rica do que Bill Gates. Porque Rondon conhecia tudo. Rondon sabia onde estavam o ouro, as pedras preciosas, os minérios, as terras agricultáveis, a água. E ele não guardou essa informação para ele. Ele disponibilizou essa informação para o país e permitiu que pessoas como Ariosto da Riva, como Enio Pipino, como Norberto Schwantz, que nós conhecemos aqui, na segunda metade do século XX, pudesse ocupar Mato Grosso e fazer um processo de colonização que levou Mato Grosso ao status que Mato Grosso tem hoje, com 141 municípios. Quer dizer, se Rondon tivesse guardado essas informações para ele, daqui do Chapadão do Pareci para cima, talvez não tivesse nada em Mato Grosso até agora. Então, ele superando dificuldades para criar facilidades para as gerações que viriam depois dele. Tem uma frase minha que eu encerro o meu documentário, o Roosevelt Rondon, a Expedição, que eu falo que Rondon foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz por entidades como o Explorer Club e vários cientistas internacionais. Entre eles, ninguém menos que Albert Einstein. É porque na história os grandes nomes se reconhecem. Então, é por isso que eu sou um apaixonado pela figura do Marechal Rondon. Duas curiosidades aqui para a gente encerrar, porque eu sei que o tempo já deve estar encerrando. Já está esgotando. Já esgotando. É uma pena, mas quem sabe outra hora a gente faz um outro desse. Mas o Centro Geodésico nosso aqui, que está aqui na Assembleia, quem foi a pessoa naquela época? Foi o Rondon. Que descobriu que aqui é o Centro Geodésico da América do Sul. Com sextante, né? Com o dedolito fazendo cálculos astronômicos, porque não tinha GPS, né? Com matemática pura. Porque como aluno ele foi um tamanho cientista, estudou muito. Então, Rondon, quando foi a expedição de Mato Grosso para fazer as listas telegráficas até Roraima, ele exigiu do presidente da República a equipe de cientistas. Então, Adolfo Lutz, famoso Adolfo Lutz, Roquete Pinto, que todos andaram com ele aqui, foram mapeados mais de 8.800 espécies vegetais, foram catalogadas, mas porque naquela época ninguém sabia nome de nada, não tinha essa organização no Brasil. E eles eram todos práticos também, né? E tinha animais, mais de 5.000 espécies animais, a onça parda, a onça preta, e naquela dificuldade toda, porque era doença. Rondon tinha uma malária crônica, sofreu demais. Teve mais de 40 malárias. Então, ficou cego por causa disso. A história dele é uma coisa emocionante. Por isso que aquela sua pergunta. As escolas de Mato Grosso precisam saber quem foi o Marechal da Paz, o Rondon, aquele menino que tinha tudo para dar errado, nascido no lugar, na época, mais pobre do Mato Grosso. Hoje Pantanal é chique. Naquela época ninguém queria essa terra. E nasceu lá em Mimoso, distrito de Santo Antônio de Levegé, esse menino que é o único brasileiro que tem o nome de um meridiano. Só tem 2 meridianos com nome, e o Rondon é um deles. Pouca gente sabe. 5 cidades que homenagearam o Rondon, 2 aqui em Mato Grosso, Rondonópolis e Rondolândia, 2 no estado do Paraná, Grande do Rondon e só Rondon, e uma no Pará, que é Rondon do Pará. E o estado, né?
Rondônia, né? de Rondônia. Nosso aeroporto aqui, Marechal Rondon, tem 2 aeroportos, várias escolas, mas essa história é esquecida. Então, a nossa missão aqui é de rondonear. E rondonear é um verbo que não existe. Foi Darcy Ribeiro que deixou esse verbo, que é fazer coisas éticas, coisas boas, coisas produtivas. Então, a nossa luta de reativar a história de Rondon e torná-la conhecida é a gente procurar rondonear. Só uma coisinha também. E o cuiabano também precisa saber que a rua Cândido Mariano chama-se Cândido Mariano da Silva Rondon. Aquela rua é a rua Marechal Rondon. Acho que deveria trazer até de Cândido Mariano para Marechal Rondon, que assim ficaria mais claro, né? Pois é, por isso que o misto é o time mais popular daqui. Porque falava assim, misto, o time da Cândido Mariano. É o time de Rondon. É o time de Rondon. Mas olha, muito obrigado a Maurício Menezes e ao jornalista Cacá de Souza, porque eu tenho uma convicção comigo. Ninguém ama o que não conhece. A gente precisa conhecer para poder amar a história de Rondão e reverenciar a nossa história. Muito obrigado.